Vídeo do JJ Sodoma e Gomorra, mito ou catástrofe real. Vamos reagir aí, lembrando que o vídeo dele vai estar aqui na descrição, fechou? E também queria passar um recado para vocês rapidinho, que mano, logo vai vir outros formatos de vídeo também, já lancei um formato diferente e vai vir mais pra frente, outros tipos também. Então é só questão de tempo, eu vou dar uma variada nos conteúdos também, vai ter bastante coisa para vir aí, fechou minha rapaziada? Então vamos ver, reagir aí o que o JJ tem a nos dizer sobre Sodoma e Gomorra, uma cidade muito misteriosa, né? Sodoma e Gomorra, dois nomes que atravessaram milênios como símbolo máximo de decadência moral, corrupção e colapso social. Mas afinal, o que realmente se sabe sobre essas cidades? A narrativa bíblica diz que Sodoma foi destruída por fogo e enxofre que caíram do céu. Durante séculos, isso foi tratado apenas como linguagem religiosa. Mas será que existe alguma prova de que isso realmente aconteceu? Ou foi uma espécie de narrativa bíblica para justificar o fato da cidade ter desaparecido? E se essa cidade realmente existiu, o que exatamente estava escondendo ali para que seu nome virasse sinônimo eterno de corrupção? Às vezes, o trabalho pode ficar Nossa, essa extremamente propaganda quebra o complicado, clima a não do ser que vídeo, você né, use a mano? Monday.com. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, eram cidades localizadas na região do Vale do Jordão, próximas ao Mar Morto, descrita como prósperas, férteis e economicamente fortes. Não eram vilas isoladas, eram centros urbanos relevantes para a época. O texto apresenta Sodoma como uma sociedade marcada por corrupção moral profunda, violência coletiva e degradação social. Quando os mensageiros chegaram à Sim. cidade, o comportamento dos homens locais é descrito como agressivo, abusivo e descontrolado. O que simboliza não apenas imoralidade sexual, mas um colapso completo da ordem ética. Fora da Bíblia, o que sabemos sobre Sodoma e Gomorra é menos direto e mais debatido. Não existe uma placa escrita "Aqui foi Sodoma", mas existem cidades da Idade do Bronze na região do Mar Morto que se encaixam no período e no contexto descrito no texto bíblico. A principal candidata apontada por alguns pesquisadores é Tal e El Haman, na atual Jordânia, uma cidade grande e fortificada que floresceu durante a Idade do Bronze, aproximadamente entre 2000 e 1700 a.C. Era uma área estratégica localizada próxima a rotas comerciais que ligavam Canaã à Mesopotâmia e ao Egito. Isso significa que essa cidade realmente corresponde à Sodoma bíblica. Ela não era isolada nem primitiva, mas parte ativa de uma rede econômica regional. Cidades-estados, naquele período, eram governadas por reis locais, algo que o próprio Gênesis menciona ao falar de uma guerra envolvendo vários reis da planície, incluindo o rei de Sodoma. Faz sentido. Esse detalhe é interessante porque guerras entre cidades-estado eram comuns na região, principalmente pelo controle de rotas comerciais, tributos e recursos hídricos. No dia a dia, uma cidade como essa teria agricultura irrigada, aproveitando o Vale Fértil do Jordão, criação de animais, comércio de sal e betume, materiais abundantes na região do Mar Morto e muito valorizados na antiguidade para construção e impermeabilização. Não existem registros externos mencionando Sodoma pelo nome de forma inequívoca, mas há inscrições egípcias e textos mesopotâmicos que falam de cidades cananeias poderosas na região do Vale do Jordão, durante o mesmo período. Isso indica que a narrativa bíblica não surge em um vácuo geográfico. Ela está inserida em um cenário histórico real de cidades fortificadas, disputas militares e comércio ativo. E aqui que a coisa começa a ficar realmente intrigante. Sempre que eu uso a palavra cidades fortificadas, eu lembro muito de Vikings, mano. Aquela cena deles invadindo, é tipo um lugar que era uma cidade, uma região que era. Tinha uma ponte e tinha um lago, tá ligado? E eles levantam a ponte pros Vikings não conseguir passar. É, mano, eu acho muito louco aquela cena ali. Eu não lembro, assisti uma vez só a série, muito monstra, mas eu não lembro detalhadamente. Eu lembro muito. Porque cidades antigas, Não tem nada a ver, normalmente, né? Uma coisa com a não outra. simplesmente somem. Elas entram em declínio, são conquistadas, são abandonadas aos poucos, são reconstruídas por outro povo. Mas no caso da cidade que muitos associam a Sodoma, o que os arqueólogos encontraram foi algo totalmente diferente. Uma camada de destruição repentina, intensa, seguida de um longo período de abandono. Então, a pergunta é inevitável. O que faria um centro urbano próspero, estrategicamente localizado e economicamente ativo desaparecer quase de um dia para o outro? Seria tipo um exemplo grotesco e absurdo, mas tipo seria como se fosse os Estados Unidos sumir do nada, tá ligado? Eu acho que seria algo
um pouco parecido com isso. Uma comparação select, só vai vocês entenderem. No livro de Gênesis, o fim de Sodoma é apresentado como juízo direto. O texto diz que a maldade da cidade havia subido diante de Deus. Abraão intercede tentando argumentar que, se houvessem justos suficientes ali, a cidade poderia ser poupada. O número vai diminuindo até chegar a 10, e não são encontrados. 2 mensageiros vão até Sodoma e o comportamento dos habitantes é descrito como violento e coletivo. A narrativa constrói a ideia de uma sociedade inteira moralmente corrompida. Então vem a sentença. O Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus. A destruição foi total. A planície é devastada. A região se torna estéril. A esposa de Ló olha para trás e se transforma em estátua de sal. Um detalhe simbólico bem forte, principalmente considerando a geografia rica em depósitos salinos ao redor do Mar Morto. A Bíblia descreve fogo do céu. A arqueologia encontra sinais de calor extremo. E a ciência propõe explosão atmosférica. São interpretações diferentes, Ou seja, as coisas tudo dá indícios que realmente aconteceram, né? para um possível mesmo evento ou estamos forçando conexões. Se deixarmos a narrativa teológica de lado por um momento e analisarmos apenas evidências físicas encontradas na região do Mar Morto, especialmente em Tal e Erramã, surgem algumas hipóteses principais para explicar a destruição repentina daquela cidade da Idade de Bronze. A primeira e mais impactante é a hipótese de explosão aérea de um meteoro. Alguns pesquisadores sugerem que um corpo celeste pode ter entrado na atmosfera terrestre e explodido antes de atingir o solo, liberando uma energia imensa. Esse tipo de evento é chamado de airburst. O exemplo moderno mais conhecido é o evento de Tunguska, em 1908, na Sibéria, que derrubou milhões de árvores, sem deixar uma cratera visível. No caso do Oriente Médio Antigo, uma explosão semelhante sobre uma cidade densamente habitada poderia gerar temperaturas superiores a 2.000 graus. Isso explicaria a cerâmica vitrificada encontrada nas escavações. Objetos parcialmente derretidos como se tivessem sido expostos a calor extremo instantâneo, e também explicaria a onda de choque, capaz de derrubar muralhas e estruturas. A segunda hipótese envolve atividade sísmica. A região do Vale do Jordão está localizada sobre a falha do Mar Morto, uma área geologicamente ativa, um terremoto de grande magnitude que poderia ter causado colapso estrutural generalizado, incêndios e até liberação de gases inflamáveis presos no subsolo. Alguns estudiosos levantam a possibilidade de que o depósito de betume e gás natural na região possam ter sido inflamados por atividade tectônica, criando incêndios massivos que dariam a impressão de fogo vindo do céu. A terceira hipótese é conflito militar extremo. Cidades da Idade do Bronze frequentemente eram destruídas por invasões. No entanto, o padrão de calor intenso e a natureza da camada de destruição encontrada em Tal e Erramã fazem alguns pesquisadores argumentarem que uma guerra convencional dificilmente explicaria temperaturas tão altas e efeitos tão amplos. Existe ainda a questão da salinização do solo. Estudos indicam altos níveis de sal na região após o evento de destruição, remetendo também à estátua da esposa de Ló. Uma explosão próxima ao Mar Morto poderia ter lançado grandes quantidades de água salgada e minerais sobre a área agrícola, tornando-a improdutiva por gerações. Isso ajudaria a explicar por que a região teria sido abandonada por séculos. O que existe são indícios de algo incomum e extremamente violento que aconteceu ali por volta de 1650 a.C., interrompendo abruptamente a ocupação humana. Se foi meteoro, terremoto, guerra ou combinação de fatores, ainda está em aberto. Mas a coincidência entre um evento físico extremo e uma narrativa antiga falando de destruição súbita por fogo do céu é, no mínimo, intrigante. Talvez a Bíblia não estivesse tentando explicar o mecanismo físico. Talvez estivesse registrando o significado moral daquele evento para aquele povo. Ou seja, apesar de ser uma história bíblica, a ciência tem como base a arqueologia para comprovar que aquele evento foi real e aconteceu de verdade. Principalmente pela evidência da cerâmica vitrificada, um dos pontos mais impressionantes das descobertas. Fragmentos de cerâmica encontrados no local apresentam superfície parcialmente derretida, como se tivessem sido expostos a temperaturas extremamente altas por curtos períodos. Para derreter cerâmica dessa forma, é necessário calor muito superior a de um incêndio comum, como se realmente o fogo tivesse caído do céu.
Você pode interpretar isso de duas formas. Pode dizer que foi Ou seja, tem muitos indícios que realmente aconteceu, tá ligado? coincidência, pode dizer que foi apenas mito, ou pode considerar que um evento real, extraordinário e devastador foi registrado na linguagem que aquele povo tinha para explicar o mundo. Ciência investiga o mecanismo e a religião interpreta o significado. Porque quando uma cidade poderosa desaparece da noite para o dia, a história não pergunta apenas como isso aconteceu. Ela pergunta o que levou até isso. E essa pergunta que atravessou mais ou menos 4.000 anos. Faz muito sentido. Vídeozão do JJ, mano. O cara consegue fazer um clima muito bom pra vídeo. Ele é, mano, absurdo, mano. JJ, um dos melhores caras que tem no YouTube aí, sem palavras. Vídeo dele, rapaziada. Não esqueçam de visitar o canal dele, deixar o like, se inscrever lá. O vídeo aqui vai estar aqui na descrição. Mas é isso, família. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Vídeozão do JJ, mano. Eu gosto pra caramba desse assunto. Eu acho muito interessante. E é isso, minha família. Tamo junto. Forte abraço e até a próxima.